A gente fez um questionário perguntando algumas coisas, ou o que a pessoa gostaria de falar e nunca teve coragem de falar ao vivo, digamos assim. Porque geralmente tem perguntas muito constrangedoras mesmo, e às vezes a gente fica com uma certa timidez em perguntar sobre o assunto. Então a gente obteve 100 respostas. E entre elas teve uma percentagem sobre alguns itens que a gente colocou em dúvida, né? Que quem teria dúvida, que foi a libido, que ganhou em 64%, dor na atividade sexual, menopausa, ressecamento, sexo, ejaculação, prazer na relação. Então vocês veem todas essas percentagens aí de acordo com o que foi respondido. E a gente vai pegar cada item e vamos comentar em cima das perguntas que apareceram. Então, a primeira coisa que tem aqui, não necessariamente em ordem daquela listagem, é a dor na relação sexual. Deu 35% das perguntas, e a gente chama também dor na relação sexual, em questão médica, de dispareunia. E aí tinha uma pergunta assim, por que sentimos dor na hora da relação? Se você sente dor na hora da relação, tem alguma coisa errada, porque relação sexual não é para sentir dor, é algo prazeroso. Então tem que investigar o que está acontecendo. E a dor não necessariamente é de fibromialgia, você tem a dor pela fibromialgia, mas se toda relação tem uma dor específica em questão da atividade sexual, isso não é fibromialgia, tem alguma coisa atrás. E a dispareunia, a dor na relação sexual, pode ter dois jeitos. Uma é a penetração profunda, como diz ali, sentir dor na penetração profunda, e outra que a gente chama de superficial. A superficial é sentir dor na penetração, tá? E a profunda é sentir dor durante o ato sexual. Em uma determinada posição, sente aquela dor. Então, tem alguma coisa errada mesmo, tá? E a dor intensa na penetração, como tem aqui escrito, tem a ver com fibromialgia ou com a dor miofascial. Não é fibromialgia, pode ser muscular, porque a dor na relação pode ter origem muscular pelo assoalho pélvico, ou então por inflamação de colo, de vagina. Então, pode ser as duas coisas, mas não a ver com a fibromialgia. Tá? Então, aí é que a musculatura vaginal ou do assoalho pélvico pode ficar dolorida após a relação, tá? Se você não tem relação com muita frequência, isso pode acontecer mais, ou seja, por exemplo, você nunca tem dor na relação, mas de repente demora muito para ter uma relação e aí vai ter nova atividade sexual, pode existir uma dorzinha aí, tá? Ou então quando tem em excesso, também dá no mesmo. Agora, se sempre teve dor na atividade sexual, tem alguma coisa errada, não está certo. Então, sempre tive e tenho dores na relação sexual. Faz parte dos sintomas do fibromialgia? Não. Isso aí tem que ver realmente o que está acontecendo, tá? Não é para ter dor na relação. Claro, que se você está numa crise de fibromialgia, é outra história. Aí, se você for ter uma relação sexual em crise, você vai ter dor em tudo, aí é diferente. E aí é que entra muito o papel do psicólogo. Vocês têm sempre que lembrar o seguinte, fibromialgia, dor crônica, sem acompanhamento do psicólogo, não melhora, tá? A psicologia vai ajudar muito a você entender o que você está sentindo, por que você está sentindo, e entender como você pode conversar com os outros em relação a essa tua dor, não só na relação sexual, mas em questão da fibromialgia. E a outra coisa, com a duração na relação sexual, como administrar, considerando as limitações físicas da dor. É aquilo que eu falei anteriormente. Se você está em uma crise de fibromialgia, você não vai ter atividade sexual, porque aí o negócio vai ficar ruim, totalmente ruim. Então, vai ser prazeroso para o outro, mas não
para você, entendeu? Aí tem uma pergunta assim, a ginecologia já se deu conta dos males da fibromialgia? Todo ginecologista sabe a respeito da fibromialgia. Todo mundo sabe que a fibromialgia tem dor, mas principalmente o ginecologista que está habituado a tratar dor pélvica sabe muito bem o que vocês estão sentindo, tá? A dor na hora do sexo pode ter ligação com sensibilidade geral do corpo em uma crise, só se você estiver em crise, porque a dor na hora do sexo não é para existir. Claro que se você estiver em crise, tudo vai doer mesmo. Exercícios pélvicos podem ajudar nas dores? Só se a dor for miofacial, ou seja, muscular. Quando vocês ouvirem a palavra miofacial, mio é de músculo, facial é de fáscia, então é dor muscular, tá? Então, se a dor que tem na relação é devido a uma dor muscular, aí o exercício pélvico pode ajudar. Outra pergunta, tenho fibromialgia desde a minha infância. Não tenho vontade de fazer sexo, sinto muitas dores e não consigo ter prazer. Meu parceiro reclama demais e vivo em um martírio. O que mais me angustia é não ter condições de fazer um tratamento adequado. Usa o que você tem disponível, tá? Se é SUS, o SUS tem muita questão inclusive, das próprias práticas integrativas que podem te ajudar muito nesse sentido. Mas se conseguir uma psicóloga, seria bem legal, tá? Às vezes, durante a relação sexual no momento do orgasmo, sinto uma forte pressão na cabeça, saindo da nuca até o centro. Isso é fibromialgia? Não. Existe uma grande confusão aí de achar que tudo é fibromialgia porque você tem fibromialgia. Você é uma pessoa igual a outra, você só tem uma doença, né, que se chama fibromialgia. Mas tudo que acontece com você é fibromialgia? Não necessariamente. Essa questão da dor de cabeça, na pressão na questão do orgasmo, tem que ver com o neurologista o que está acontecendo aqui, tá? Porque pode ser uma questão vascular que está tendo complicação, porque na hora do orgasmo ocorre vasoconstrição ou vasodilatação, e aí pode dar essa dor. Então, tem que ver o que está acontecendo para não ter uma questão de acidente vascular. Outra coisa, sobre sair um pouco de urina do nada, sem tosse, sem esforço. Já ouvi que pode ser da fibromialgia. Outra vez, a mesma questão. Fibromialgia é uma coisa, aquilo que você sente diferente das dores musculares é outra coisa. O sair um pouco de urina pode ser várias coisas, principalmente incontinência urinária, tá? Mesmo sem esforço. Por exemplo, aquelas pessoas que tosse, espirra, faz um jump, etc., e sai urina, isso é por incontinência urinária por esforço. Quando não, pode ser uma questão da bexiga, que, por exemplo, gente que demora muito para ir ao banheiro, e aí começa a encher a bexiga demais, e depois esvazia só de uma vez, então fica que nem aquele balão de aniversário, que você enche de água, daqui a pouco ele está todo murcho e já não funciona mais direito. Aí essa questão pode acontecer. Essa questão da hiperidrose, que é excesso de suor, etc., também nada tem a ver com fibromialgia. E aqui, quando mantinha relações, toda vez ficava com cistite. Tem algo a ver com fibromialgia? Também não. Fibromialgia é fibromialgia, você tem a doença. Se você tem um resfriado, não é porque você teve fibromialgia que você tem resfriado. Então, as outras coisas também conseguem ser dessa mesma maneira. Essa questão de ter relação e ter cistite é bem importante, não tem nada a ver com a fibromialgia, mas tem a ver sim com a relação. Isso você tem que ver com o ginecologista, porque tem um jeitinho certo de evitar isso, ok? Então, conversa com o ginecologista e se você tem cistite de repetição e se você verificar que sempre acontece depois de uma relação sexual, então deve consultar o ginecologista porque ele tem algo a fazer. A questão do ressecamento vaginal, que foi uma pergunta que entrou com 40%, e tem muito a ver com a menopausa.
Então, já dá para responder a primeira que tem ali, que não é da fibromialgia, e sim da menopausa, porque existe na menopausa a parada da menstruação, tá? E só dizemos que estamos em menopausa se estamos com 1 ano sem menstruação. Se, por exemplo, você vai tendo falta de menstruação para uns 3 meses, volta, para 4 meses, volta, isso não é menopausa ainda. Você pode estar numa pré-menopausa, como a gente diz. Pode ter ressecamento vaginal nessa fase? Pode. Porque quando você menstrua, significa que o ovário funcionou quando vem a menstruação. Quando não vem, ele está parado. Isso em questão de pré-menopausa, tá? Então, o ressecamento pode acontecer. E, assim, para a penetração no ressecamento vaginal é muito difícil. Aí pode ter dor para penetrar, porque está ressecado. Então, aí é usar e abusar dos gels lubrificantes, tá? E aí, assim, na menopausa, a pele fica toda ressecada, obviamente fica. Então, aí é passar creme para lá e para cá, e se você está usando algum hormônio, aí não vai sentir esse ressecamento. Mas se você não estiver usando hormônio, ou estiver usando só alguma coisa fitoterápica, o ressecamento vai estar presente, tanto vaginal quanto da pele do corpo, tá? Pode passar óleo corporal após o banho, pode parar um pouco, mas não é fibromialgia, isso é da menopausa. Por causa da menopausa precoce, fibromialgia e ganho de peso extra, não tenho vontade de ter relações sexuais, pois tenho vergonha do meu corpo. Não falo sobre o assunto ao meu parceiro, pois tenho medo, olha o medo aqui outra vez, de magoá-lo. O medo vai inibir a comunicação com o nosso parceiro ou parceira, ok? O que é que vai fazer? Nós, ao sentirmos medo, vamos comunicar pior e vamos aumentar os níveis de ansiedade, que não ajudam em absolutamente nada a ter prazer, ou conseguir ou obter qualquer tipo de prazer, nem a relaxar. Ou seja, nós precisamos, para ter um ato sexual prazeroso, temos que estar fisicamente e psicologicamente relaxados. Se estivermos com medo, isto depois é um ciclo, o medo vai gerar ansiedade, a ansiedade vai começar a condicionar todos os restantes mecanismos que vão ser fundamentais. Estratégias que podem ser utilizadas e que é importante, ou são importantes. A comunicação é a primeira, como é óbvio, comunicar e explicar onde sentimos dor, como é que sentimos dor, em que fase da relação sexual é que sentimos dor, para que o nosso parceiro consiga compreender. Porque é difícil, ele não sente nem está na nossa dor. Ok? Por isso é importante nós comunicarmos o mais descritivamente possível. E, juntamente com ele, encontrar uma forma de resolver aquele desconforto. Vamos experimentar, por exemplo, uma posição que seja mais confortável. Quando falamos em prazer, falamos em prazer que pode e deve ser mútuo. Ou seja, aqui nós temos que reivindicar o direito a ter prazer. Ok? Os dois têm direito. A relação sexual não pode ser só prazerosa para um. Por isso vamos conjuntamente encontrar estratégias mais confortáveis para minimizarmos a dor. Esquecermos também um bocadinho aquele conceito de que a dor é sinónimo de penetração. É uma ideia já muito antiga e que ainda prevalece na nossa sociedade, mas vai muito além da penetração. E são as tais estratégias emocionais e psicológicas que nós podemos apostar com o nosso parceiro ou a nossa parceira, nomeadamente o erotizar o ato sexual. Vamos utilizar a imaginação, vamos descobrir o que um ou outro gosta além da penetração. Vamos explorar os nossos corpos, vamos apostar nos preliminares, que é uma parte normalmente que se salta muito rápido.
E que é fundamental para, eu acho que é a parte mais importante da relação sexual. Por isso, não vamos ter medo, vamos comunicar e vamos também apostar e investir na nossa qualidade de vida, mas sexual. Uma coisa importante, lá está, o medo vai estando sempre presente nas diferentes etapas, à medida que vão aumentando as dificuldades nesta área, o medo também vai aumentando. Se entrarmos numa dimensão de dor, de afetação da área do prazer, e se juntarmos a isso a menopausa, por exemplo, que tem sempre um forte impacto a nível fisiológico, como é óbvio, há um decréscimo hormonal, existem alterações hormonais na mulher, além das hormonais existem também as psicológicas, também são um ciclo. A mulher nessa altura vê uma alteração da sua imagem corporal. Assim como na adolescência, na menopausa, isso também acontece. E nem todas as mulheres vivenciam a altura da menopausa de uma forma positiva. Okay? Porque ela traz e acarreta algumas, vou-lhe chamar limitações, se calhar não é o termo correto, mas acabam por limitar. E vão limitar, como é óbvio, e vão interferir na autoestima da mulher, no autoconceito também e, como é óbvio, diretamente depois na qualidade da vida sexual. Vai haver uma inibição por parte da mulher que vai depois acabar por condicionar o companheiro, o seu marido. Ora, muitas vezes há um receio de partilhar isto porque temos medo de que quem esteja connosco se sinta culpado. Lá está, cabe a cada um de nós saber como comunicar, ou seja, nós para não culparmos ou para não darmos a entender ou não errarmos na comunicação, temos que explicar corretamente que naquela fase a mulher sente-se mais em baixo, não gosta de ver o corpo, sente-se mais inibida, e ao comunicar desta forma aberta, simples, ok? Quem recebe a informação, o seu companheiro vai perceber que a culpa não é dele e que tem ali uma missão de ajudar e tentar conjuntamente combater estes medos e estes receios. Como lidar com a fibromialgia na menopausa? A fase da menopausa eu considero assim, a vida é como se fosse um jogo de videogame. Nós vamos passando por várias fases e a menopausa é uma delas. Então é só a gente se adaptar à nova mudança corporal, tá? Aí você tem que aprender a lidar com tudo isso. O uso dos medicamentos utilizados na fibromialgia podem causar ressecamento? Não. Medicamentos usados na fibromialgia não causam ressecamento. Ressecamento é por menopausa. Pouco fluxo de menstruação pode ser por causa da fibromialgia? Também não. Se você está usando anticoncepcional oral, você pode ter bem pouquinho fluxo de menstruação. No entanto, se você parar o anticoncepcional, volta a ser tudo como era antes, tá? Falta de libido, secura vaginal, como reverter isso? Essa questão é usar os cremes ou a hormonal, se for possível, se não for contraindicado, por questão de câncer de mama, por questões de varizes, etc., ou tabagismo, pode ser usado hormônio. E aí pode ser revertido ou então com cremes também, lubrificantes internos vaginais. E técnicas de pompoarismo e exercícios pélvicos podem ajudar no ressecamento? Não. A técnica de pompoarismo e exercícios pélvicos podem ajudar na questão do prazer, tá? Mas não na questão do ressecamento. O ressecamento tem que ter o creme ou lubrificantes vaginais.
Outra coisa, é normal a pessoa perder libido assim do nada e sofrer com ressecamento que não sofria antes? Não, do nada não, sempre tem um motivo. Isso a doutora Daniela vai falar alguma coisa. Nomeadamente, se é normal, por exemplo, a pessoa perder líbido do nada, assim do nada, se é normal, não é, ok? Ou seja, existe sempre um motivo para a diminuição da libido, como é óbvio, e são vários os motivos, nomeadamente motivos ou hormonais, ou do foro hormonal, ou do foro emocional, também afeta, ok? Uhum. E é importante termos a noção de que nós passamos por alturas da nossa vida, ou a mulher e até o homem, no qual é perfeitamente natural não ter desejo sexual. Nós passamos por essas fases. Por isso, se é normal não sentir desejo sexual, em determinadas fases, sim. Agora, se isso prevalecer no tempo, não é normal. Uhum. Ok? Ou seja, aí é necessário ter uma atitude, falar diretamente com o médico, estabelecer a tal linha de comunicação com o parceiro e perceber o que é que poderá estar associado ou não àquela falta de desejo sexual contínuo. Ok? Daí ser importante estar sempre alerta, ou estar sempre vigilante dos sinais que o nosso corpo vai dando. Ou seja, nós temos que saber ler o nosso corpo, ok? Perceber em que é que podemos, a nível comportamental e emocional, o que é que pode influenciar no nosso desejo sexual. E, acima de tudo, pedir ajuda. Não existe não deve existir qualquer tipo de constrangimento de a pessoa admitir, sim, que não sente desejo sexual, não sente impulso sexual, não consegue erotizar, não sente a mínima motivação para partilhar. E quando falo de partilha, falo de uma partilha íntima, falo de se dar ao outro. Não existe nem deve existir qualquer problema em partilhar esta informação e pedir ajuda. Os médicos nomeadamente os médicos ginecologistas, psicólogos também, estão preparados para responder e arranjar sempre estratégias que muitas vezes não são estratégias simples, e às vezes os motivos às vezes as razões são pequenos bloqueios, e é preciso às vezes ir ao sítio certo no momento certo, ok? Portanto, isto é uma questão importante, e pensar sempre que o estado de não ter qualquer tipo de desejo sexual é passageiro, porque faz parte da vida do ser humano ter atividade sexual, faz parte e é importante para o seu desenvolvimento pessoal, e vou dizer aqui social, neste caso relacional, ok? Faz parte, a sexualidade existe desde o ventre materno, por isso é importante nós reivindicarmos aquilo que temos direito, porque temos impulsos, ainda estamos no ventre materno e já temos esses mesmos impulsos, ok? Nunca esquecer a dimensão da importância da sexualidade na vida da pessoa. Qual a diferença entre prazer e libido? O que eu notei nessas perguntas que vieram, que o pessoal confunde muito o prazer com a libido, tá? Eu acho que são um pouco diferentes, não são? Então, a libido tem, não é mais nada do que o desejo sexual de uma pessoa. E ela vai variando ao longo das diferentes etapas de desenvolvimento psicossexual,
isto puxando ao meu lado mais freudiano, porque acredito plenamente nessas etapas e tem uma relação direta com hormonas, ok? Ou seja, líbido, não vou dizer de uma forma, posso dizer de uma forma muito senso comum, líbido é quase sinónimo de funcionamento hormonal. Muito senso comum, ok? A parte do prazer sexual e da satisfação sexual é uma noção que é subjetiva, ok? Tem a ver com o prazer que nós retiramos do ato sexual em si. E ela varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, o prazer sexual para uma pessoa pode ser completamente diferente para outra. Se existem pessoas que consideram que ter prazer sexual só conseguem ter com penetração, existem outras pessoas que consideram que conseguem obter prazer sexual e no seu apogeu e não precisam de penetração para isso. Ou seja, isto é um conceito mais subjetivo, mas é diferente de líbido. É importante para os dois o estado anímico, ou seja, também é uma das perguntas, que é o humor, se o humor ou o estado do humor interfere em todo este mecanismo. Claro que sim, mas isso se nós estivermos mais desanimados, mais desmotivados, se estivermos mais deprimidos, vamos sentir, isto associando à fibromialgia, vamos sentir o quê? Mais dor. Naturalmente que a dor vai inibir o prazer, ou seja, vai condicionar física e psicologicamente o ato sexual em si, ok? Por isso, quanto mais estabilizados a nível do humor nós estivermos, ou seja, mais equilibrados e mais motivados também para evidenciar ou ter uma vida sexual prazerosa, naturalmente menos afetada vamos ver. Ou seja, sim, o humor interfere naturalmente na nossa produção hormonal, digamos assim, e nos nossos impulsos sexuais. Não sinto vontade de fazer sexo nem prazer. Porque é que isto acontece? Falamos, já tinha referido há um bocado, acontece por diversos motivos, ok? Nem sempre estão relacionados com fibromialgia, nem sempre porque a fibromialgia é a razão pela falta de vontade de fazer sexo, nem de obter prazer, ok? Como vencer o cansaço e sentir prazer? Ora, o cansaço faz parte da nossa vida, é uma vida que é a mil, como eu costumo dizer. Nós andamos sempre cansados. Eu acho que o nosso ritmo de vida, por si só, exige muito de nós. Em pacientes com fibromialgia, o cansaço ou a fadiga extrema é mais notória, está mais presente e tem mais impacto na vida do doente. Como é que nós podemos minimizar esta fadiga para também estarmos mais predispostos, ok, a viver ou a sentir prazer, gerindo tempos, o ser paciente connosco próprios, conhecendo-nos bem, estabelecer os nossos próprios ritmos, ok? Respeitar o nosso corpo, as nossas pausas, respeitar, acima de tudo, os nossos tempos. Se nós encontrarmos os nossos tempos, nós vamos conseguir perceber em que momentos é que nós conseguimos estar mais predispostos para ter prazer, ok?
Ou seja, arranjar formas, existem estratégias que podem ser naturalmente utilizadas. Por exemplo, uma das formas de minimizar um estado mais ansioso ou de maior tensão antes do relacionamento sexual, antes da relação sexual, é, por exemplo, tomar um duche mais quente, mais relaxado, ok? Por exemplo, é uma técnica que é utilizada para baixar a ansiedade, para relaxar o corpo, por exemplo. A pessoa fica mais leve, mais solta, e o objetivo é mesmo esse, ok? Para conseguir depois usufruir, dar e partilhar um momento de prazer. Isto é uma estratégia, existem muitas outras que podem ser feitas no individual ou no coletivo, ok? Ou seja, podemos, lá está, com o nosso companheiro ou a nossa companheira, apostar nos preliminares, ok? Reduzir o stress, o ritmo, entrar no ambiente. Uma outra questão, se a fibromialgia e outras doenças acabam com o prazer. Eu vou dizer que não. Ok? Elas podem efetivamente interferir com o prazer, mas cabe a cada um de nós identificar isso e pedir ajuda. Ok? Não há nada neste mundo que acabe com o prazer. Verdade. Ok? E existe sempre alguém que esteja disposto a ajudar-nos e temos que associar sempre o prazer, associar a dimensão física e a dimensão emocional, ok? Nunca esquecer que o físico e o emocional no prazer são fundamentais, por isso não vai de uma forma, vai de outra, mas sim, aqui nada acaba com nada, ok? Tem uma coisa também que tem muito a ver com a questão de ter vontade de fazer sexo ou não ter prazer, depende muito de como está a relação do casal, né? Porque se o casal algum deles estiver descontente com a relação, aí realmente vai ser complicado sentir prazer, ou fazer sexo só por fazer, ou sexo para satisfazer o companheiro, aí realmente é bem ruim, né? Claro que sim, estamos aqui a falar, aí não é culpa da fibromialgia, aí exato. Temos uma base, lá está, temos uma base emocional, relacional. Se o casal não estiver bem emocionalmente, se já tiver caído, por exemplo, num dos grandes inimigos do sexo e do prazer sexual, que é a rotina, não é? Se já tiver caído numa rotina e já tiver desinvestido nessa área, um com o outro, é normal a pessoa não estar minimamente motivada para o contacto sexual. Há uma pergunta que foi colocada mais à frente, que é se devemos fingir. Nunca. Eu acho que o relacionamento sexual deve dar prazer aos dois. Ok? Não pode ser nunca um ato de egoísmo. E se o for, é errado. É errado. É a minha opinião. Por isso, nós, se estivermos a fingir para o outro, estamos primeiro a enganar-nos a nós mesmos. E isso vai tirar-nos dignidade. Ok? Por isso, se a nossa situação está má, ela vai piorar. Ok? Nós podemos pensar que o outro não tem culpa da nossa situação, no entanto, há coisas que nós também não controlamos, certo? Por isso, nunca fingir, ok? Nunca fazer obrigado. Isso é completamente inaceitável. Então, existem pessoas que realmente se sentem obrigados a fazer sexo para evitar confusão dentro de casa. E aí realmente é lastimável, né? Porque não tem prazer nisso nunca.
Nunca. E vai acabar por se sentir aviltada, seja fisicamente, Isso, isso. é violento. E isso também foi uma das questões colocadas, que é o fazer sexo, ter uma vida sexual por obrigação, para também não levantar, por exemplo, suspeitas ou ciúmes. Aqui nós estamos a tentar contornar questões pessoais que só vão, que não vão melhorar. Não é por haver uma cedência contínua que esses problemas não vão existir. E vai chegar a uma certa altura que não vai dar mais. Certo. Okay? Por isso é preciso a mulher e o homem marcarem a sua posição e manterem a sua dignidade desde o início. Ok? Eu sou muito defensora deste direito, o direito à dignidade e ao prazer sexual é muito importante. Diminuição da libido que acontece por conta das medicações ou por algo particular da fibromialgia? Não, não é fibromialgia. A diminuição da libido pode acontecer por algumas medicações, não todas, tá? Então, você não pode achar que a libido parou porque você está tomando remédio. Não, porque você precisa daquela medicação para o controle da fibromialgia. Você precisa de qualidade de vida. A questão da libido, você pode conversar com o médico. Existem algumas coisas que podem ser melhoradas em questão da medicação ou associar alguma outra medicação para evitar essa perda de libido. Mas não vão achando que toda a perda de libido zero, só por conta de medicação. Também não é assim. É que nem a gente vê aquelas meninas que dizem que parou anticoncepcional porque não tem prazer. Isso não existe, tá? E também não existe nenhum remédio mágico para aumentar a libido. Como diz a doutora Daniela, é ir buscar ajuda, tá? Porque deve ter alguma coisa lá na caixinha preta que faz com que isso também aconteça, tá? Sim. Então, existem sempre uns pontinhos, há sempre ali uns pontinhos de gatilho que às vezes é preciso explotar para se perceber qual é o problema. E às vezes são coisas simples, são pequenos bloqueios. E a pessoa também, por exemplo, não existem remédios mágicos para aumentar a libido, mas existem coisas que estão ao nosso alcance e que nós podemos controlar. Por exemplo, nós temos que ter tempo para fazer uma quantidade de coisas no nosso dia-a-dia. Vamos ter tempo para fazer sexo. Vamos ter tempo. A vida é a correr, a mil. Vamos investir tempo para fazer as coisas de uma forma estruturada, não para fazer, mas para sentir. Ok? Não para fazer sexo, mas para sentir. Para sentir. Tem uma grande diferença, né? Tem uma grande diferença. Ou seja, apostar tempo, porque às vezes o tempo é qualidade. Construir momentos. Eu acho que isso é importante. Não é mágico, não vai resolver de um dia para o outro, de uma semana para outra. É uma coisa que requer investimento. Ok? Investimento e acaba por ter efeitos a longo prazo. Isso. Bom, então aqui nós podemos ver duas coisas. Libido é vontade de fazer sexo e prazer é o prazer que se obtém pelo fato de fazer o sexo. Então, existe essa diferença. Tem uma perguntinha ali que alguém colocou, que é o que é ser assexual. Eu até imagino que, por exemplo, não quer ter sexo ou coisa parecida, aí o parceiro chega e diz, você é assexual. Já vi bastante contar isso, mas o assexual na realidade, existem organizações tal, que é inclusive uma forma de vivência, como heterossexual, como homossexual, e você pode ser assexual, quer dizer, você pode ter
ter vontade de ter carinho, vontade de ter aquela sensação mas não necessariamente de fazer o sexo, entendeu? Mas aí é uma coisa à parte, não é que é porque você não quer ter o sexo que você é assexual, é diferente. Também foi um conceito que eu fui explorar, literalmente aprender sobre ele. Existem muitas, não digo muitas, mas existem algumas definições do que é ser assexual. Eu tirei duas linhas. É definido essencialmente como aquela pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, ok? Não, ou seja, não tem interesse ou há uma inexistência de interesse em atividades sexuais. Isso pode ser visto como uma orientação sexual ou até falta de orientação sexual. Exato. No entanto, também li que eventualmente existem pessoas assexuais que pontualmente têm relacionamentos sexuais, mas sem o objetivo de obter prazer. Ou seja, ainda é um conceito que ainda requer algumas definições e mas não devemos confundir com assexual, porque não tem vontade nem desejo sexual, ok? Ora bem, a fibromialgia baixa mesmo a libido ou você perde o apetite sexual em razão das constantes cobranças ou desconfianças do parceiro. Lá está, falamos há um bocado na relação entre o casal. Se nós estivermos com menos vontade ou com menos desejo sexual, isso vai fazer com que o outro, ou pode gerar desconfianças no outro, pode gerar também cobrança da parte do outro. Ora, isso em nada vai ajudar naturalmente à situação, por isso nós temos que apostar na comunicação, porque senão vamos cair em situações de cedência constante e estas situações, entretanto, em vez de se resolverem, vão piorar. Aqui, o orgasmo na fibromialgia pode se tornar viciante pela sensação de prazer, mesmo que isso nos deixe com menor disposição, aí depende de cada um, né? Se você te dá esse movimento de prazer, tudo bem, mas não precisa ser um negócio viciante no sentido de deixar que isso seria, entre aspas, um tratamento, como diz lá em cima, né? Não é bem o caso, mas se você gosta de se sentir prazeroso nesse momento, ótimo. Então, só não precisa ser um vício, né? Por que deixei de gostar de sexo após a fibromialgia? Aí existe várias questões, não é só a questão do sexo, mas é a questão da doença em todo, né? Não que ela vá causar essa questão, mas você tem que trabalhar isso com uma psicóloga para ver realmente o que está pegando com essa questão em você, tá? Porque cada um é um, certo? Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de receber essa mensagem, né, de questão do sexo com a fibromialgia. Com o tempo, o desejo sexual vai desaparecendo. Isso é da fibromialgia ou depende do organismo? É aquilo que a doutora Daniela estava falando anteriormente, que tem uma questão hormonal envolvida, né? Geralmente, quando vamos passando, vai se adquirindo a idade, né? Vai diminuindo, obviamente, mas isso não quer dizer que vai desaparecer, porque depende muito do que você entende, né? Como você pretende viver ou como você quer viver em cima dessa situação. Eu acho que o desejo sexual não desaparece, mas ele pode diminuir e não é da fibromialgia. Isso depende do organismo também, não. Isso depende da pessoa em si, tá?
Outra coisa que também já foi falado, fui casada por muitos anos, acho que nunca gozei com a penetração, isso é normal, eu sempre me senti um pouco frustrada, não sei se foi por minha culpa ou do meu parceiro na época. Aí é difícil dizer se alguém é ou não responsável por isso, eu acho que não existe culpa desde que se fala em cumplicidade, né? E não gozar com penetração, tudo bem, não existe problema nenhum. Alguém que nunca teve um orgasmo pode, com algum tratamento, conseguir ter um dia. Ora bem, se calhar sai um bocadinho dos meus domínios, mas eu sei que existe uma problemática chamada anorgasmia, ok? Está relacionada, é uma condição ou uma situação clínica que ocorre quando um homem ou uma mulher tem dificuldade de atingir o orgasmo, ou seja, pode ser naturalmente ultrapassada se recorrermos ao médico e pedirmos ajuda. Sim, tem condição. Ou então é aquela pessoa que acha que o orgasmo, como a gente comentou no primeiro vídeo, é algo cinematográfico e pode até já ter sentido o orgasmo e não sabe que sentiu, né? Então, tem esse lance também. Lá está, que é muito transmitido, não? Ou seja, é idealizado pelos mídias de uma forma e é vivenciado completamente de outra. E varia de indivíduo para indivíduo, mas a concepção estrondosa, vamos chamar assim, por si só vai condicionar também a percepção real do que é ter um orgasmo, ok? Por isso, cada pessoa sente o orgasmo à sua forma, à sua maneira. Por que a libido fica mais acentuado na fibromialgia? Essa pergunta contradisse tudo o que nós falamos até agora, né? Das pessoas em si, que reclamam da libido ter baixado, e nessa questão aqui, a pessoa tem mais libido. Então, aqui dá para a gente ver que não tem muita coisa a ver com a fibromialgia em si, né? Que, veja, essa pessoa tem libido normalmente, e outras nem tanto. Então, é mais uma questão pessoal mesmo do que a própria doença. Claro que a fadiga, essas coisas todas podem interferir nessa vontade, mas não completamente. Né, Daniel? É importante frisar que a culpa não é da fibromialgia, ok? Existem diversos fatores, uns mais visíveis do que outros, uns mais atingíveis do que outros, que interferem com a libido e com o desejo sexual, ok? E eu volto a fazer aqui a ressalva que a maior parte das vezes, ou muitas vezes, não é uma questão física, ok? Porque mesmo as questões físicas conseguem ser muitas vezes ultrapassadas se recorrermos ao nosso médico ginecologista, que terá todas as ferramentas para nos ajudar medicamente. Agora, as outras questões, as emocionais, as psicológicas, essas são as menos visíveis e são muitas vezes aquelas que mais vão condicionar a nossa condição, ou seja, a nossa libido e o nosso prazer sexual, ok? O uso de produtos de sex shops fazem algum mal, pode ajudar? Não, pode ajudar. Essa é a fase da erotização, né, Daniela, que você tinha tanto falado, eu acho que não tem problema nenhum. Usar a imaginação, não tem problema absolutamente nenhum. Nós é que criamos o problema. Exato. E muitas vezes há relatos de, por exemplo, de pessoas que dizem que têm receio de introduzir estes tipos de brinquedos sexuais no relacionamento, que têm medo da reação do companheiro ou da companheira. Não vamos fazer surpresas, vamos partilhar, comunicar e mostrar interesse e vamos escolher juntos. Vamos tentar escolher um que dê prazer aos dois. Se calhar, inicialmente, um vai ter mais prazer do que o outro. É assim. Nós temos que combater este tabu. Mas viver a sexualidade é também ultrapassar algumas questões. Existem os sex toys, estão disponíveis no mercado
são a barreira, lá está, é muitas vezes uma barreira cultural que existe e emocional, porque não recorrer, se nós vamos ao médico ginecologista e pedimos, comunicamos um problema e ele nos receita uma determinada terapêutica, okay? Vamos ao psicólogo explicar que não sabemos o que é que aconteceu connosco, não sentimos o desejo que sentimos outrora, que não temos a mesma motivação. Vamos a uma sex shop, Sim. Vamos tentar introduzir algo novo. Sim, para evitar a rotina, né? Exato, sim. Combater a grande inimiga do sexo, que é a rotina. Exatamente, que é a rotina. Meu parceiro tem fibromialgia e ejaculação precoce. Isso tem atrapalhado nossa relação. O que fazer? Aí a questão é procurar um urologista e ver o que pode ser feito em relação disso. Isso pode ter também alguma questão psicológica ou então, às vezes, uma questão orgânica mesmo. Então, vale a pena dar uma olhada no urologista. Pergunta aqui, eu gostaria de saber o que difere uma mulher normal das insaciáveis. Assim como na questão da ejaculação precoce, a maior parte dos estudos remete grande parte dos motivos da ejaculação precoce para questões emocionais, situações ligadas à ansiedade, ou seja, ansiedade de desempenho, insegurança da parte do homem, por exemplo. O normal e o insaciável é como o prazer sexual. É relativo, ok? Uhum. Por isso, o normal poderá ser... também são exemplos, mas há pessoas que se calhar ter uma relação sexual por semana é suficiente, mas se calhar há pessoas que podem ter várias vezes durante a semana. Se isto é normal ou insaciável, é diferente. Cada pessoa tem uma grande componente emocional. Se calhar pessoas que fazem mais vezes sexo precisam naturalmente têm uma maior expressividade sexual, precisam disso mesmo, mas não há um normal, não há um normativo. Existem limites naturalmente, ok? Daí nós considerarmos patológico, neste caso, a falta de desejo sexual e o desejo excessivo ou disfuncional, ok? Agora, mais ou menos, isso vai variar de homem para mulher.